Boa noite. Hoje a gente vai estar explicando sobre políticas públicas, que foi o nosso tema dado pelo professor. Então eu vou estar lendo um breve resumo e após isso meus colegas vão dar continuidade a isso. Bom, políticas públicas envolve todas as áreas e posições sociais. Inclui-se nelas saúde pública, lazer e entre outros conjuntos de ações governamentais, que são planejamentos do poder público. Conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelo governo federal, estadual e municipal, com participação direta ou indireta entre público e privado. Um exemplo disso são ações em prol da educação, com viés público e viés administrativo. Política de Estado é garantida pela Constituição Federal e a política de governo é definido pelo governo eleito. O que é o conceito de política pública? É a tentativa de intervenção para um problema de público, ou seja, planejamento para a melhoria de problemas na sociedade. O que seriam isso? Obras em estádio de futebol, hospitais, estradas, ou mesmo projetos ou leis novas que ajudem a melhorar. Vamos supor lei no trânsito do bafômetro. É um projeto de lei para melhoria no trânsito ou de acidentes, né? No caso, que envolva o alcoolismo, no caso da pessoa que ingere o álcool e sai dirigindo. Isso é um problema da sociedade, no caso, né? Que a gente enfrenta isso até hoje, desde muito tempo. Então, isso é um dos problemas e campanhas até feitas por publicidade, na TV e fora disso também, né? Até na Constituição isso foi englobado, então. Então, isso é alguma coisa em prol à sociedade. Então, foi feito sobre um novo governo que veio e implantou uma nova lei para melhorias no estado, no país, no município, e que englobou o Brasil inteiro, então, no caso. Então, a partir disso, a Camila também vai dar um exemplo de mais algum e vai manter a explicação dela e assim o próximo colega também. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu vou falar sobre o exemplo do que a Samantha falou e eu vou ler aqui para vocês e depois eu explico. Um exemplo disso é o Mais Educação, o programa Novo Mais Educação, criado pela portaria do MEC. É a estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. Bom, eu participei de uma educação e foi assim uma experiência que eu gosto bastante de lembrar, por causa que a gente estudava de manhã e de tarde a gente meio que se conhecia, que se descobria do que a gente menos imaginasse que soubesse, sabe? E esse novo Mais Educação do MEC, ele tá mais focado nas áreas de matemática e língua portuguesa. Claro que ele dá algumas horas para fazer as outras atividades de campo, mas quando eu fiz o Mais Educação, não era tão cobrado essas matérias, sabe? A gente ficava mais nas atividades de campo, tipo como dança, teatro, canto, capoeira. Então, eu gosto bastante desse programa, sabe? Por causa que tem muitas crianças que às vezes os pais, eles trabalham o dia inteiro e, tipo, a criança meio que fica sozinha, não tem com quem brincar ou alguma coisa do tipo, sabe? E pelo menos ela tá na escola aprendendo alguma coisa, então eu gosto bastante desse programa. Dando continuação ao nosso trabalho, uma das formas de fazer política pública é através do projeto de lei, campanha para promover melhorias e até mesmo prevenção de problemas, entre outros.
multas e obras são formas e meios para resolver problemas públicos. Política pública são diretrizes voltadas para o enfrentamento de algum problema público. Realizando nosso estudo sobre Estado e governo, política pública, Estado Brasil inclui e engloba instituições. Governo são pessoas que estão postas em cargos ou posições para pôr melhorias ou leis para administrar o Estado. Estado, estrutura composta por cargos, instituições, constituições e regras. Formato geral de uma sociedade para seu funcionamento e o que dá o amparo, sustentação à sociedade. E o governo? Pessoas, políticos que gerenciam o Estado Brasil, prefeitos, entre outros, de partidos políticos ou ligados à gestão pública. Estado Brasil e seus ministérios e governo é os gestantes ou governantes. Estado fixo e governo são pessoas gestoras temporais que mudam-se em eleições anuais.